Galera, o Saitama voltou em grande estilo, parando 2 ataques dimensionais com os dedos. Isso mesmo, ele literalmente quebrou a 4ª dimensão. Olha o nível que esse careca chegou. Além disso, o mangá revelou um segredo chocante sobre o Blast. Quer saber todos os detalhes desse capítulo insano de One Punch Man? Então bora lá! O capítulo 209 começa com o Void menosprezando o Blast, perguntando se ele estava mesmo falando para ele acordar. Só que o vilão mesmo responde, dizendo que era o herói que deveria acordar. Vazio do nada, fica sua espada acima do peito de Blast, e levanta ele usando um braço só. Lembrando que o herói número 1 teve a sua mão direita cortada pelo vilão no capítulo passado, além de sofrer vários cortes pelo corpo para evitar que ele usasse seus portais dimensionais. Void menciona o fato de que recentemente soube da inclusão do Blast na associação de heróis, provavelmente uma informação que veio dos seus lacaios na Vila Ninja, e logo pensou que o seu antigo amigo era mesmo o tipo de pessoa que faria tal coisa. O vilão completa dizendo que nada resistia perto do herói, devido aos seus posicionamentos e às suas ações. Void gira a espada e pergunta finalmente quem o herói tinha conseguido proteger. Será que ele tá falando do episódio do ataque do Garou e da associação de monstros, ou de algum outro acontecimento que ainda não foi revelado? Se for no caso do arco da associação de heróis, o Void tem toda a razão, porque o Blast não fez nada, a não ser dar mais poderes ao Garou, sendo que se não fosse o Saitama, tudo teria ido para o espaço. E realmente foi naquela linha do tempo. É claro que ele juntou toda uma equipe dimensional para enfrentar a ameaça de Deus pelo universo, mas até agora não presenciamos sequer um feito do herói no mangá, que faça jus ao seu nome e ao seu status de número 1 na associação de heróis. Outro detalhe que eu preciso falar aqui é cadê aqueles parceiros do Blast que apareceram quando o Garou e o Saitama quase destruíram o planeta, porque o argumento que fez eles aparecerem lá foi para repelirem um soco do Saitama no espaço, que é equiparado ao que o Void vem fazendo aqui com seus cortes dimensionais, mas eles sequer dão as caras, mesmo com a ameaça do Blast e de arrasta para cima. Será que existe um pager que o herói número 1 aperta quando está em perigo, ou ele mesmo pediu para que os seus parceiros não interfiram nesse caso aqui, já que o vazio do nada era o seu antigo amigo? Já responde nos comentários o que você acha. Void fala que soube de outra coisa muito interessante, que o Blast tinha um filho, e o herói congela na mesma hora, entregando que aquela informação era verdadeira. Lembrando que aquele carinha de cabelo azul, que foi apresentado por último, nos últimos capítulos como sendo um dos membros mais fortes da Neo Heroes, é o filho do herói número 1, algo que sequer foi confirmado na webcomic, mas só pela cara do Blast aqui, fica claro que isso é verdade. Será que isso revela que o vazio vai atrás do Blue, quando dá cabo do Blast? Bem interessante essa parte. Temendo que o herói número 1 iria de arrasta pra cima, o Flash ataca Void, perguntando por que o vilão não tinha atacado o ponto fraco do Blast desde o início, pois isso era a primeira coisa que ele ensinava lá na sua Vila Ninja. Essa parte não fica muito clara, mas se eu tivesse que apostar, diria que o espadachim fala do filho do Blast, já que essa claramente é a maior fraqueza do herói, mas por algum motivo o Void não explorou isso, mantendo a localização do garoto em sigilo até mesmo dos seus lacaios. Blast grita para Flash não interferir, e aqui fica claro que o herói número 1 tinha todo um plano para pegar o Void vivo, que envolvia fingir estar derrotado para que o seu inimigo baixasse a guarda, mas como ele esqueceu de combinar isso com Flash, é claro que o espadachim ia interferir. Vazio acerta Flash com um golpe devastador, que manda ele pra longe. Vendo isso, o Sonic ataca com um chute lâmina de vento, mas o vilão desvia com facilidade, escapando de novo para a 4ª dimensão, onde o Blast não conseguia ir. Vazio diz que pretendia torturar seus inimigos lentamente, mas agora ele ia acabar com todos de uma vez só, porque já estava de saco cheio daquilo tudo, e então ele lança um corte dimensional devastador contra todos. Lembrando que o Blast está impossibilitado de abrir seus portais, então aquele ataque seria fatal para eles ali, que nada podiam fazer. Só que de repente, corte para antes mesmo de atingir aqueles 3. É aí que descobrimos que alguém tinha parado o ataque, e é claro que só podia ser ele, o nosso careca de capa. Saitama para o ataque dimensional com apenas 2 dedos. Olha o absurdo. Void fala que aquilo era impossível, que não existia no mundo algo que pudesse parar sua lâmina dimensional, que era capaz até mesmo de cortar o espaço. O vilão então lança mais um corte dimensional, só que o Saitama também parece ataque com outra mão, perguntando se aquelas luzes vinham do mesmo cara que tinha tentado cortar o quartel-general da Associação de Heróis antes. Saitama se irrita com a insistência daquela luz forte, refletindo na sua careca, e puxa os 2 cortes dimensionais na força bruta, ejetando o próprio vazio do nada da 4ª dimensão. Vocês têm noção do feito absurdo que o careca de capa acaba de fazer aqui? Ele simplesmente quebrou a 4ª dimensão na força bruta. Isso é um feito muito mais absurdo que varrer Júpiter com um espirro, ou viajar pelo espaço soltando pum. Eu diria até que esse Saitama dessa linha do tempo já está no mesmo nível daquele Saitama que brincou com o Garou no espaço. Em seguida, o Void se esborracha no chão, igualzinho aconteceu com ele lá na webcomic, enquanto Blast, Flash e Sonic ficam sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Enquanto isso, o Saitama acaba ficando com as 2 espadas do vilão nas mãos. E lembra que o careca já tinha destruído tanto a espada do Sonic quanto a espada do Flash no passado? Tá na cara que ele vai tentar presentear os espadachins com essas espadas para limpar sua barra, assim que essa luta acabar. Outro detalhe interessante é que lá no arco do ataque à Associação de Monstros, o Nichirin, o antigo sensei do Atomic Samurai, entregou uma espada lendária a ele, chamada de Sunblade. Lembra dessa? Essa é uma espada gêmea lendária que tem poderes extraordinários, e com ela, o herói foi capaz de nivelar o jogo contra os generais de Orochi, lá na cidade de Zei, apesar dela ter extraído uma enorme quantidade de força vital do espadachim. Na ocasião, o Nichirin encarregou o Samurai Atômico de encontrar
encontrar também a contraparte dessa espada, que se chama Moonblade. Então muito provavelmente, essa outra espada lendária desaparecida pode muito bem ser uma dessas espadas usadas pelo Vazio, porque tem tudo a ver com o arco da entidade de Deus presa na lua. E como o Saitama muito provavelmente vai presentear o Flash e o Sonic com as duas espadas, eu aposto que um dos dois vai acabar ficando com a Moonblade, o que pode acabar gerando um conflito interessante com o Atomic Samurai no futuro. Outro detalhe que vale a pena mencionar aqui é que a Manako aparece de novo com o Saitama, o que indica que ela se tornou praticamente uma mascote do herói, assim como o Black e o Rover. E isso com certeza deve ser abordado no futuro, já que grande parte da população e dos heróis da associação não aprovam a convivência entre humanos e monstros na sociedade. Ou seja, o próximo arco de One Punch Man muito provavelmente vai ser o do Máscara Doce, onde todas essas questões serão exploradas. Void sai do subterrâneo, se perguntando o que tinha acontecido com as suas espadas, mas é surpreendido por um ataque em conjunto de Flash e Sonic, que partem pra cima dele com tudo. Porém, o vilão faz um sinal de mão a la Gojo para escapar outra vez, mas o Blast percebe a fuga e faz o seu movimento. Aqui, o herói número 1 faz o impensável e usa sua mão cortada para conectar um portal dimensional, o que me lembrou muito do Doutor Estranho lá em Multiverso da Loucura. É aí que descobrimos que o Blast estava o tempo todo irrigando aquele membro cortado com o fluxo sanguíneo, através de ondas neurais. Tudo para pegar o Void desprevenido, mais ou menos como o Kakuzu fez contra o Shikamaru lá em Naruto Shippuden. Isso nos dá uma pista de que depois dessa batalha, o herói vai conseguir conectar sua mão novamente, seja com algum poder mágico de alguém da sua equipe galáctica, usando a tecnologia de ponta da Associação de Heróis, ou até mesmo substituindo a mão cortada por partes tecnológicas, como aconteceu com o Genos. Blast então se teleporta para onde Void está e tenta se fundir com ele. É isso mesmo, uma fusão, tipo como é a fusão Potara lá em Dragon Ball, onde dois corpos se tornam um só, mas com duas personalidades juntas no mesmo indivíduo. Só que aqui, isso parece ser um pouco diferente, pois o Void afirma que se eles se fundirem daquele jeito, as suas estruturas biológicas seriam despedaçadas, provavelmente devido aos poderes distintos dos dois. Isso inevitavelmente transformaria ele em algo grotesco, um verdadeiro monstro irracional. Então fica claro que essa era uma medida desesperada do Blast para parar o Vazio, seu último recurso, que inclusive colocava sua própria vida em risco, e ele estava prestes a usar isso. Na página seguinte, passamos a acompanhar um flashback, onde o Blast explica seu plano para o City, que ficaria encarregado de usar a separação de células assim que os dois se fundissem. Porém, o Blast não contava com o poder da luz de Void, que nega sua técnica, repelindo os dois. Mas embora a técnica não tenha sido completada, ainda assim, ela foi capaz de sincronizar as memórias dos dois. E é assim que o Blast finalmente descobre como a entidade de Deus tinha enganado seu amigo para transformar ele em seu lacaio. No flashback, o Void vê a imagem de uma mulher, e pela cara do Blast, ele não só conhecia essa mulher, como era casado com ela, pois vemos logo em seguida uma foto da família Blast, com o herói número 1, a mulher de cabelo azul e uma criança que muito provavelmente é o Blue, devido ao símbolo de infinito que vemos nas mãos do garoto. Mas qual seria a ligação entre esses três? E por que isso cheira a tragédia? Isso eu vou abordar melhor em outro vídeo, pois eu tenho uma teoria sobre isso tudo, inclusive o que motivou a entrada do Blue na Neo Heroes, por isso já se inscreve para não perder esse vídeo. O capítulo termina com o Void furioso, porque o Blast tinha visto suas memórias, então claramente ele não queria que o herói número 1 soubesse quem ele tinha encontrado na ilusão, seja porque talvez aquela fosse a mulher que ele também amava, em segredo, ou porque talvez aquela fosse sua irmã, e ele tinha vergonha de ter sido enganado por Deus em nome dela. Mas o que será que vai acontecer agora que o Saitama tá ali? Pra mim, o Vazio do nada não vai conseguir fazer muita coisa contra os heróis, então das duas uma, ou ele vai fugir de novo para a quarta dimensão, desaparecendo por mais algum tempo, ou ele vai se entregar para o Blast, que pode reverter a sua monstrificação e a influência divina sobre ele. Levando em consideração o que foi dito durante o capítulo, que por causa do Garou, o Void já estaria se livrando das amarras de God, muito provavelmente ele já tem autonomia para fazer o que quiser, mas mesmo assim, eu não acho que ele vá se entregar para a associação de heróis, porque dá pra ver que ele carrega um ódio genuíno do Blast, assim como eu acho que o Blue também carregue. Mas o que ele vai fazer então? A resposta para isso pode estar na capa do capítulo 202, onde o Saitama aparece na frente de uma grande porta, que parece ser a entrada de algum lugar misterioso. De acordo com o que o Blast disse nos capítulos passados, o Void era o único que conhecia a passagem secreta que dava para onde a entidade de Deus estava, e também o único que conseguia acessá-la. Meu palpite é que o Void vai fugir para essa entrada, em busca de conseguir mais poder e se vingar, e daí ele vai ser seguido pelo Blast, Flash, Sonic, Saitama e Manako, simplesmente porque esse arco precisa escalonar para algum lugar, e eles precisam explorar mais sobre a entidade de Deus, que até agora tá aparecendo na história menos que o Thanos, lá nas cenas pós-créditos dos filmes da Marvel, então não tem hora melhor do que essa para fazer isso. É claro que o Blast está ferido, a dupla de ninjas não consegue fazer muita coisa contra uma ameaça galáctica, mas o Saitama tem total capacidade de resolver isso sozinho, como vimos nesse capítulo. Mais absurdo do que isso, só o que acontece com o Saitama nesse vídeo aqui. Confere aí que tá meio bacana. E como sempre, obrigado por ter me acompanhado até aqui, e valeu!